Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 88. A pergunta é a seguinte: que se seguirá imediatamente depois da ressurreição? Segue a resposta. Imediatamente depois da ressurreição se seguirá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, o dia e a hora do qual homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Bem, vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 a 15, diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem. Observe que a criação, ela tem um fim. Isso é importante. A criação teve um início. Deus criou todas as coisas em 6 dias, do jeito como diz Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, e essa criação terá um fim. Esse fim que a criação terá tem a ver com o pecado. A criação, a princípio, ela tem uma ideia de que ela duraria para sempre. O homem só morreria no dia que ele comesse do fruto. Então, a ideia da imortalidade aponta para uma criação que existiria até o dia em que Adão e Eva pecassem. Mas no momento que entra o pecado, essa criação que teve início passa a ter um fim. E é interessante que esse fim para a criação é uma manifestação da graça de Deus. Você pode dizer assim: puxa, não era melhor que fosse eterno? Não no contexto do pecado. Uma vez que o pecado entrou na criação, o seu fim é uma manifestação da graça de Deus, porque caso não tivesse fim, estaria a criação eternamente em pecado, eternamente vivendo na miséria, porque o pecado consome a própria criação e afasta de seu Criador. Então, o fim da criação em pecado é uma manifestação da graça de Deus e que, portanto, é também o início da restauração, da recriação de todas as coisas. Aí sim, porque a criação será eterna após Jesus voltar, ou seja, no novo céu e a nova terra. Porque não haverá pecado. Não havendo pecado, não há morte, não há fim. Então a criação durará para sempre. E aí é outra manifestação da graça de Deus. Assim como o fim da criação debaixo do pecado é uma manifestação da graça de Deus, também o ter eternidade, a criação ser eterna sem pecado, vivendo em glória, é uma manifestação da graça, da bondade de Deus para com a sua criação. Então Deus determinou um dia em que todos os anjos e homens, então observe que são seres racionais, ele não vai julgar os animais, ele vai julgar apenas os anjos e os homens, que são seres racionais. Deus dotou de vontade e que devem viver em acordo com a vontade de Deus. E todos esses anjos e homens serão julgados por Deus. Então haverá um dia para todos comparecerem diante do Senhor, o juiz de toda a terra, então julgará. Lembrando
nós já falamos em outros momentos, que a criação compõe 3 atmosferas. A criação é um reino, o reino de Deus é toda a criação, que Deus governa sobre toda ela. Ele é o Rei dos reis e senhores em toda a criação, não apenas na igreja, mas em tudo. Ele criou tudo e ele reina, governa sobre tudo. Inclusive, como nós já mencionamos também, Salmo 145, versículo 15, diz que ele dá o pão, o sustento a todos no devido tempo. Então, ele governa sobre tudo e todos. Então, a criação, ela tem uma atmosfera chamada Reino de Deus. A criação também, ela tem uma outra atmosfera que é o templo de Deus. Deus é adorado, Deus é glorificado, a igreja é composta de sacerdotes e a criação é o grande templo de Deus, onde Deus deve ser adorado. No livro de Salmos, os montes batem palma, todos adoram a Deus, todos louvam, e os salmistas convocam não só o povo de Deus, mas a criação inteira a adorar a Deus, porque a criação é um templo do próprio Deus. Mas também a criação é um tribunal, e nós vemos até os detalhes desse tribunal, em que Deus é o juiz de toda a terra e julga com justiça e equidade, em que Jesus é o advogado de defesa do povo de Deus e advoga a seu favor pelo seu próprio sangue. Satanás, como o próprio nome diz, ou diabolos, é o advogado de acusação, está sempre acusando, e os homens são o réu, cada homem, né? O réu que assenta-se ali, né? Então, cada pessoa é réu diante do juiz supremo, né? E aí toda a humanidade, obviamente. E ali vemos que até os anjos, inclusive, terminam se colocando ali na posição de réu, para que Deus julgue. Tendo em vista que Deus julgará anjos e homens. Então, quando Jesus voltar, o que acontecerá? Os mortos ressuscitarão para que todos vejam a glória de Deus. Não haverá uma só pessoa que não verá a glória de Deus. Todos verão a glória de Deus. Então, todos contemplarão a glória de Cristo, que estará vindo entre as nuvens com seus anjos. Trará os mortos primeiro para que todos contemplem a glória do Senhor Jesus. Não importa se cristão, não cristão, se crente ou não crente. Todos verão, todos ressuscitarão. Ainda que a ressurreição dos crentes, né, dos cristãos, será uma ressurreição com o corpo glorificado, né? Então, o que acontecerá é que os crentes, portanto, o Antigo e Novo Testamento, serão livrados do julgamento por causa do sangue de Cristo. Uma vez que o sangue de Cristo justifica cabalmente, suficiente para trazer a completa justificação e, então, o perdão de todos os pecados, então, esses crentes que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles estarão livrados do julgamento. Por quê? Porque Jesus já foi julgado em lugar deles. Então, Jesus, com seu sangue, já se coloca diante do juiz supremo como aquele que já pagou a pena. Logo, não se paga a pena 2 vezes, né? Então, eu paguei por eles, eu morri por eles. Então, esses que estão em Cristo, unidos a Cristo como se fossem o próprio Cristo, eles estarão livrados do dia do juízo final. Por quê? Porque já foi pago o preço, a sentença já foi declarada sobre o Filho de Deus. Então, estaremos livres desse julgamento do Senhor. Este será o grande dia de benefício, né? As bênçãos da redenção são muitas. As bênçãos da redenção diz respeito, inclusive, ao nosso dia a dia aqui, na eternidade, principalmente, e principalmente terá um caráter decisivo para a nossa vida no dia do julgamento, onde todos verão que diferença fará estar ou não em Cristo, porque Jesus livrará daquele momento terrível. Afinal das contas, está diante do justo e santo juiz, sendo todos os homens pecadores, não tem outro jeito. Só que os anjos, eles não são alvos da obra redentora. Os anjos, eles caíram ou não caíram? Jesus não realizou uma obra de redenção pelos anjos. A obra de redenção visa apenas os homens. Por isso ele se tornou homem. Jesus não se tornou anjo. Ele se tornou homem para nós sermos unidos a ele como homem, para nos representar, para ser legítimo representante.
Então a obra de Cristo ela é unicamente pelos homens. Os anjos não têm um salvador, os anjos não têm alguém que pagou o preço daqueles que caíram. Então a obra de redenção será apenas pelos que estão em Cristo, homens, e os anjos serão julgados, porque há anjos que caíram, anjos que não caíram. E os anjos também serão julgados pelas suas obras do mesmo jeito. O que acontece é que uma vez que estão livres da condenação, os filhos de Deus, os que estão em Cristo, então serão trazidos para a presença do justo juiz todos os homens e anjos. Os anjos que não caíram, portanto, não devem nada. Não caíram, né? Não tem pecado algum. Eles estão naturalmente livres da condenação. Então, quem aparece diante do justo juiz? Os demônios, os anjos caídos, e aparece diante do justo juiz os homens pecadores sem Cristo. E todos estes serão julgados pelas suas obras. Veja, ninguém será julgado pelo outro. Alguém cometeu um pecado, ele vai pagar porque o pecado de alguém, o pecado do pai, o pecado da mãe, do filho, da filha, não importa de quem, não será assim. Todos serão julgados pelos seus pecados, cada um será julgado pelas suas obras, e foram julgados um por um, percebe? Não coletivamente, ou seja, não é uma condenação coletiva. Inclusive, nós já mencionamos que o pecado de Adão foi pago, então ninguém vai morrer por causa do pecado de Adão, ninguém vai ser condenado pelo pecado de Adão, já foi pago na cruz do Calvário, mas cada um vai ser julgado pelo seu pecado. Um por um, segundo as suas obras. Veja que não é um pelo outro, cada um será exposto diante do justo juiz de acordo com as suas obras. Tudo o que foi feito está registrado no livro das obras, né, da vida de cada pessoa. Tudo perfeitamente registrado. Então, tudo será lido, né, vamos dizer assim, tudo será colocado diante do justo juiz e cada um sabe o que fez e não terá como negar a própria lembrança. Sairá uma condenação para eles mesmos, cada um se condenará pela memória que realmente cometeu todos aqueles pecados. E uma vez que cada um terá o julgamento de acordo com os seus pecados, todos serão considerados culpados diante de Deus, porque realmente tudo será feito com justiça. Deus não julgará de forma injusta de forma alguma, em hipótese alguma. Tudo será de forma muito justa, então todos serão condenados pelo que realmente fizeram. E esses, então, vão para o lago de fogo, como diz Apocalipse, que é a segunda morte, né? É o fim, é a morte eterna, para esses que são não só homens caídos, pecadores, que sem Cristo, mas também os demônios, né? Então, todos serão lançados no lago de fogo e condenados. E aí sim, né, os que foram livrados pelo sangue do Cordeiro, por estarem em Cristo Jesus, eles herdarão um novo céu e nova terra. Observe que é fundamental que vejamos o novo céu e nova terra como a realidade sem os demônios, sem homens pecadores, sem pecado. Então, o novo céu e nova terra é a criação restaurada, tirado todo o mal que estava no meio dela. Os demônios, os homens pecadores e os pecados que estavam consumindo, né, a vida de cada pessoa, até mesmo dos cristãos que ainda tinham que lutar contra o pecado. Então, esse é o fim, o que virá logo após a ressurreição, que é o final de tudo, o juízo final e a destinação eterna para inferno ou para o novo céu e nova terra. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te glorificamos porque nós somos abençoados em Cristo, unicamente nele, com a salvação, o livramento do juízo vindouro. Que o Senhor receba nossa gratidão por isso. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.